Beleza, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai estar falando a respeito das camadas que é feito, vamos dizer assim, o sanduíche da placa de um iPhone. Cada camada existe trilhas que percorrem nelas, muitas vezes rompida quando se coloca um parafuso, acaba furando a placa e rompendo camada 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Nessas camadas existem trilhas que se comunicam um componente ao outro componente, um circuito ao outro circuito. Quando o parafuso entra, acaba furando a camada, nessas camadas existem essas trilhas. Então o componente perde a comunicação com o outro. Muitas das vezes, por exemplo, o aparelho liga, não dá imagem. Você liga o display do FPC, ele tem uma trilha que vai, por exemplo, a um circuito integrado. Neste percurso, ele foi rompido com um parafuso. Então ele perde essa comunicação. E como que a gente sabe se ele perdeu? Se o valor não está tendo lá em cima e a gente vendo nos EXW que existe o valor naquele componente, então geralmente essa trilha foi rompida. Então a gente precisa fazer uma raspagem para poder fazer uma trilha de uma extremidade à outra, que seria o jumper, conhecido como jumper. Então nos EXW eu vou estar mostrando para vocês aonde que a gente encontra essas camadas, tá? Utilizando a ferramenta EXW e verificando camada por camada. Muitas vezes a gente acaba utilizando os EXW e geralmente é bem nesses setores aí onde se coloca um parafuso, onde alguém erroneamente coloca um parafuso maior e acaba rompendo uma trilha. Então nos EXW eu vou estar mostrando aqui para vocês. Pessoal, esta é o layout de uma placa de um iPhone 6, tá? Então eu vou estar exemplificando para vocês aqui. Quando a gente coloca, ou um técnico coloca erroneamente um parafuso e acaba rompendo nesses locais, geralmente, ou está circulando aqui, ó. Aqui ele vai um parafuso para ser fixada a blindagem que não é para estar desconectando esses dos FPC. Quando a pessoa erra, coloca um parafuso aqui, embaixo existe trilhas. A placa ela é feita por camada. Ela é dessa maneira assim, ó. Camada número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Nessas camadas, elas funcionam desta maneira assim. Imagina a camada número 1. Camada número 1, existe um circuito numa extremidade que é ligada à outra, numa extremidade ligada à outra, tá? Espero que vocês estejam entendendo. Então, aqui por baixo, quando é colocado um parafuso, existem trilhas que passam por aqui. Como que a gente vê essas trilhas? No lado esquerdo, existem as camadas. Ó, camada número 1, camada 2, camada 3, camada 4, camada 5, 6, 7 e 8. Esses números são as camadas. Então, quando eu começo a raspar, se eu selecionar a camada número 1, ele vai me mostrar as trilhas que está relacionada a esta camada. Então aqui seria uma trilha, duas trilhas, 3, 4 e 5. Essa daqui também ela pode estar rompida, que ela vai para o outro lado, sendo 6 trilhas, 6 fios, tá? Esses são os fios bem fininhos que ele vai ligar um circuito ao outro. Vou estar pegando, por exemplo, a primeira trilha. Tá? Essa trilha ela vai sair daqui, vem ao processador
vem a este filtro, desse filtro por sua vez vem nessa resistência. Então vamos imaginar que ele rompeu, então ele acaba perdendo a comunicação lá de cima, por exemplo, deste filtro ao processador. Se a gente for medir na escala de diodo, aqui ele não vai ter comunicação, porque ele não teve a comunicação até lá embaixo. Então quando a gente clica, a gente consegue verificar aonde que ele está se comunicando, tá? Que são as trilhas que geralmente rompem. Por experiência, geralmente ela rompe até a terceira camada. Ó. Quando coloca o parafuso, ela acaba rompendo essas camadas. Então a gente vem raspando, localizando as camadas. Ó. Por baixo tem as camadas, camada por camada. Pode também acontecer por uma queda vir se romper, por exemplo, romper, quebrar aqui em cima. Então se a gente selecionar todas as camadas, a gente vai ter a visão das trilhas que está interligada essa placa. Então voltando a dizer, elas são tipo uma camada ligando, deixa eu exemplificar, ligando, por exemplo, tá ligando esse filtro a este capacitor, tá certo? E aqui existe uma trilha. Uma vez colocada o parafuso errado, ela rompe essa trilha. Se ela rompeu essa trilha, a gente vai ter que fazer um jumper deste campo a este campo, com a finalidade deles voltar a ter comunicação. É isso que acontece na prática. Quando é colocado um parafuso na polca aqui, e ele é maior, ele acaba geralmente rompendo as trilhas. Por exemplo, até a camada número 2. Neste caso, ele rompe todas essas trilhas aqui. Volto a dizer, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quando coloca o parafuso maior, ela rompe, ela corta, ela acaba cortando essas trilhas. Então a gente precisa vir com bisturi, retirar esta polca, vir com bisturi, raspando e fazer trilha por trilha. Beleza, pessoal? Então é todo o setor da placa, quando a gente clica em algum componente, ele se conversa, ele se comunica com outro componente através de uma trilha. Olha, ele foi para outra camada. Então é desta maneira que a gente vai conseguir verificar camada por camada. Não tá clicando em um local. Olha, aqui deste local ele veio para o capacitor e para o filtro. Então ele existe uma trilha, a gente verifica a trilha desta maneira. Ó. O vermelho aqui ele mostrou a trilha que está se conversando essas três unidades, assim vamos colocar o nome. Beleza, pessoal? Então eu vou estar mostrando aqui para vocês brevemente no microscópio. Esta é a visão no microscópio e este é a polca. Olha lá embaixo. Vou aproximar bem aproximado. Olha lá, o parafuso foi maior, ele furou a camada 1 e a gente vai raspando e vai ver se foi para a camada 2, se foi para a camada 3, e as camadas seria assim. Essas camadas, ele é feito como um sanduíche. Olha aqui, ó. As camadas. Tá pegando o bisturi para tá mostrando para vocês, ó. As camadas são divididas por 8 camadas. Ó. Então, no próximo vídeo
Pessoal, no próximo vídeo eu vou estar mostrando para vocês como que a gente retira essa polca e como a gente faz a raspagem. Espero ter ajudado aí, mostrado um pouco como se comporta uma placa de um iPhone. Beleza, pessoal? Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho e deixar seu comentário. Beleza? Forte abraço.